Boa noite, graça e paz, né? Estamos aqui mais um momento aí para o nosso estudo bíblico, né? Esse momento de aprendizado da palavra e de uma reflexão também acerca das verdades da palavra de Deus. Essa noite eu quero dar continuidade àquilo que eu comecei a falar na semana passada, e na semana passada eu falei sobre dependência emocional, né? Eu falei uma primeira parte porque o assunto ele é muito amplo, então eu preciso tratar em algumas partes, alguns pontos, algumas questões, e hoje eu gostaria de estar tratando mais algumas coisas acerca da dependência emocional, da maneira como eu tenho compreendido isso como algo tão sério e tão importante para a nossa compreensão enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus, acerca das verdades da palavra de Deus, né? E do propósito de Deus para nós como filhos de Deus. Então, essa noite eu quero compartilhar aqui esse momento de palavra e estudo da palavra de Deus e compartilhar de algumas questões daquilo que nós precisamos refletir, né? Então vamos começar aqui o nosso estudo, esse momento de palavra. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 3. Gênesis, capítulo de número 3, nós vamos ler dos versículos 7 até o versículo de número 10, tá? Gênesis 3, de 7 a 10 é o que nós vamos estar lendo acerca da palavra de Deus, que eu quero compartilhar com você para a nossa reflexão. Amém? Então, boa noite a todos aí que estão nos assistindo. Eu creio que o Senhor vai falar profundamente ao seu coração essa noite. E eu gostaria de orar, na verdade, antes de começar esse momento de estudo, e pedir que o Espírito Santo de Deus nos dê graça, nos auxilie e que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração aí também na sua casa. Amém? Pai, te damos graça, te louvamos, ó Deus, por esse momento. Tudo, ó Pai, que fazemos, nós entregamos à direção do Teu Espírito Santo. E pedimos, ó Deus, que o Senhor possa falar e ministrar a cada coração, a cada vida, a cada lar, ó Deus, e que sejamos curados, libertos e transformados, ó Deus, através do conhecimento da Tua palavra. E que possamos, ó Deus, assim refletir, e que Teu Espírito Santo possa sondar o nosso coração, os esconderijos mais profundos da nossa alma, e nos ajudar, ó Deus, e nos auxiliar, ó Pai, a sermos libertos de toda a escravidão emocional. Eu oro assim e peço a Deus a Tua graça sobre nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Então, Gênesis, capítulo de número 3, versículos 7 a 10. Dependência emocional, os esconderijos da alma, né? Há tantas coisas que a nossa alma esconde, né? Há tantas coisas que muitas vezes, nós não percebemos que está diante de nós ou que está ao nosso coração, aos nossos pensamentos, às nossas emoções, e que muitas vezes são verdadeiras armadilhas, esconderijos que estão dentro de nós e que estão nos aprisionando. Então é disso que eu gostaria de falar com você essa noite. Antes disso, né, lembrando que na semana passada, no nosso primeiro estudo de dependência emocional, nós falamos sobre daquilo que ocupa o nosso coração, dos sistemas de crenças que nós nos pautamos na nossa vida, da nossa compreensão acerca do pecado. Se nós não temos uma compreensão clara acerca do pecado na nossa vida, nós atrapalhamos muitas coisas e não entendemos que boa parte daquilo que nós lidamos ou enfrentamos está relacionado ao problema do pecado que há em nós. Sendo, né, o pecado o princípio base de todos os males do homem, daquilo que há em nós, e como que nós nos tornamos dependentes emocionais, escravos de sentimentos e de pessoas, bem como de vícios que vão surgindo em nós, né?
E aí é o que nós começamos a falar, falamos sobre o problema equivocado na nossa adoração, né? Nós adoramos outras coisas que não são propriamente a Deus, a quem nós declaramos a nossa fé e que de fato também nos mantém aprisionados. Então vamos ao texto da palavra de Deus, preste atenção na leitura do texto para que você possa compreender o raciocínio daquilo que está no texto e daquilo que eu quero trabalhar com você e explicar para você essa noite. Diz assim o versículo de número 7 do capítulo 3 de Gênesis. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ora, por que será que há esconderijos em nossa alma? Porque há coisas que nos fazem temer e nos esconder. Qual é a razão daquilo que está acontecendo? Eu acho que alguém está aí com dificuldade de ouvir. Não sei se é um problema aqui, só um instantinho. Ok? Não sei se melhorou aí, se estão ouvindo bem. Então, vamos caminhar aí. Por que então temos medo? Por que nos escondemos? E se nos escondemos, por que razão? Por que motivo? Né? O que está entre nós ou por trás de nós que afeta o nosso coração, a nossa alma e nos faz tão escravizados, principalmente nos dias de hoje, né? A nossa alma, ela é a sede das nossas emoções e possui muitos labirintos, né? Quando nós falamos no conceitos psíquicos, né? Nós vamos falar de instâncias psíquicas, nós vamos falar de processos inconscientes, que é um emaranhado de questões que nós não compreendemos, não é claro para nós, como o próprio nome diz, né, é um processo inconsciente. E eu sinalizei algo na semana passada falando sobre o problema que nós temos às vezes de não responder questões do inconsciente de forma bíblica e que às vezes falhamos nisso e que graças a Deus hoje muitos líderes e pastores começam a entender o processo que está no inconsciente por uma visão bíblica e não uma visão humanista, propriamente freudiana, e aí as coisas começam a se desdobrar, dentro daquilo que nós estamos aqui até propondo dentro do nosso estudo. Então, a nossa alma, a sede das emoções, existem ou possuem muitos labirintos, muitos esconderijos por trás de cada sentimento ou emoção, daquilo que eu e você vivenciamos, experimentamos. E há, claro, que muitos motivos, e motivos esses que muitas vezes são desconhecidos por nós e que são sabotadores da nossa própria alma e da nossa própria consciência. De modo geral, ainda que muitos tentem ou até preferem negar que todos nós tenhamos uma grande preocupação com relação à nossa imagem, isso é de fato muito real. Ora, quando nós lemos o texto de Gênesis 3, Adão e Eva, ao perceberem que estavam nus, eles coseram folhas, né, para tampar a sua nudez e se esconderam entre os arbustos do jardim quando ouviram que o Senhor estava vindo. E quando o próprio Deus pergunta para ele aonde eles estão, ele fala: ouvi a tua voz, porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, aqui está o ponto onde nós vamos compreender, começar a pensar e refletir acerca da nossa imagem, o problema da nossa autoimagem, um problema
de como nós nos vemos, a maneira como nós nos apresentamos e como as pessoas também estão nos vendo. Então, há uma nudez, há um medo e há algo que nós sempre escondemos. Então, a nossa alma tem muitos esconderijos e que são sabotadores da nossa consciência. Por isso, a dificuldade muito grande de perceber determinados tipos de pecados que estão ocultos dentro do nosso coração. Há muitas situações que às vezes você age no seu dia a dia, há alguns pecados cometidos que você muitas vezes não percebe ou tem consciência que de fato são pecados, que de fato são coisas que desagradam a Deus ou que afetam o seu relacionamento com Deus, ou que é um problema claro de relacionamento entre você e Deus, da maneira como você adora a Deus ou aquilo que você adora. Então, essa é uma questão também que nós precisamos fazer uma reflexão dentro do nosso estudo de hoje. E a partir desse ponto que eu li aqui de Gênesis, a gente começa a perceber que a partir do momento que entra o pecado no mundo, na humanidade, o homem e a mulher, né, a humanidade, quando eu falo aqui o homem, eu quero referir à humanidade, não a uma questão de gênero masculino ou feminino, mas o gênero humano, né? Então, o homem, quando ele percebe a sua nudez, ele então passa a sentir medo e passa a se esconder. E por que nós fazemos isso? Porque nós temos uma preocupação com a nossa imagem, da maneira como as pessoas estão nos vendo, né? De quem somos de fato e o que de fato nós revelamos às outras pessoas, né? Quem você é? Quem você é de fato? Quem você é quando você está nu, né? Quem é você quando você está nu? Quando você se olha sem nenhuma roupagem, sem nenhuma personagem, quando você olha para você mesmo no espelho e que você consegue perceber aquilo que está no mais profundo da sua consciência e da sua alma. Quem é você? Né? E o que você permite que as pessoas vejam? Isso é algo que nos faz trazer uma reflexão daquilo que nos gera muita dependência e escravidão emocional. Em alguns casos mais graves, esse tipo de sentimentos vão levar pessoas a processos ou desencadear processos depressivos, né? Ou transtornos diversos do aspecto das emoções, e há uma série de fatores que vão desencadeando essas questões aí, tá certo? Nesse sentido, sempre estamos preocupados de como nós somos vistos e da nossa necessidade também de sermos reconhecidos pelos outros. Um esconderijo da nossa alma, que existe uma motivação que muitas vezes não é percebido, e que muitas vezes, esse motivo, claro que é pecaminoso, é a necessidade da gente ser reconhecido por outras pessoas, né? O homem tem uma necessidade muito grande de ser reconhecido por outras pessoas e, consequentemente, uma necessidade de querer ser agradado pelas pessoas e agradar outras pessoas. E nessa luta, né, ou nessa relação de querer agradar e ser agradado, nós agimos de muitas formas, às vezes pecaminosas, não percebidas, né? E damos lugar, afloramos alguns sentimentos, algumas questões que estão dentro de nós, que estão dentro dos labirintos e os esconderijos do nosso coração, do nosso inconsciente, da nossa alma. E muitas pessoas, eles tentam negar esse fato, né? Negar o fato de que estão querendo agradar outras pessoas, ou estão querendo ser agradado, ou quer a atenção das pessoas sobre elas. Na verdade, as pessoas que tentam negar o fato de querer ser reconhecida, né? As pessoas que não, eu não tenho necessidade de ser reconhecido, eu não me importo. Na verdade, essa negação é uma afirmativa da maior necessidade que há no processo inconsciente, ou seja, aquilo que eu mais nego, de fato, é o que eu mais necessito muitas vezes. Não significa que em todas as ocasiões, mas boa parte daquilo que nós negamos é de fato aquilo que nós mais desejamos e que está enraizado ou de uma forma muito profunda dentro de nós. E procuramos negar o fato porque temos vergonha de mostrar às pessoas
que aquela necessidade emocional é uma verdade para nós. Então é muito mais fácil eu negar, não, eu não gosto de ser visto, eu não me importo com isso, e aí muitas vezes não se dão conta daquilo que realmente importam para elas. Emocionalmente, e principalmente as pessoas que são carentes, e aí eu quero abrir um parêntese aqui, todos nós, seres humanos, somos carentes. Claro, há uns mais, outros menos, mas todos nós temos uma carência. E a nossa carência, ela é demonstrada de muitas formas dentro do nosso comportamento pecaminoso, né? Há algumas áreas de pecados, algumas áreas da nossa vida que configuram pecados de maior necessidade para nós, ou de satisfação para nós, daquilo que muitas vezes também temos vergonha, porque está relacionado a uma necessidade muito mais profunda também dentro do nosso coração. Então, algumas pessoas têm necessidades emocionais mais do que outras. E emocionalmente, nós temos a tendência de exigir muito das outras pessoas, justamente porque queremos dela algum tipo de reconhecimento, algum tipo de visão de nós mesmos, algum tipo de atenção, algum tipo de afeto, algum tipo de carinho, algum tipo de amor. Então, nós queremos às vezes exigir muito dos outros. Consequentemente, ou muitas vezes não é percebido, nessa exigência que nós temos de outras pessoas, acabamos fazendo uma exigência muito grande de nós mesmos, né? Exigimos muito de nós mesmos por um amor incondicional, né? Temos a necessidade de sermos amados por pessoas, né? E aí é que está um grande problema, né? Nós queremos que as pessoas nos amem incondicionalmente. Isso significa que queremos que as pessoas nos aceitem como nós somos, que as pessoas nos amem diante das nossas limitações, diante dos nossos pecados e diante da nossa nudez, né? Principalmente diante da nossa nudez, né? E quando eu falo nudez aqui, eu não estou falando nudez do corpo, mas a nudez da alma, daquilo que está no mais profundo do nosso coração. Nós exigimos, fazemos exigência que as pessoas nos amem dessa forma. O grande problema é que, geralmente, nós exigimos que as pessoas nos amem como nós somos, mas temos muita dificuldade de amar o outro como ele de fato é. Eu quero que o outro me ame como eu sou, mas muitas vezes eu não estou disposto a abrir mão daquilo que tanto me agrada, daquilo que tanto me satisfaz, daquilo que tanto alimenta os ídolos do meu coração para satisfazer o outro. Então, o ser humano ele é muito egoísta, né? Então nós estamos muito mais preocupados com os nossos sentimentos do que o sentimento dos outros. O que importa é o que eu sinto, é o que eu quero e não o que você quer. E de repente você pode pensar e falar assim, não, pastor, o senhor está equivocado, porque eu tenho um amor muito grande, né, pelas pessoas, você não sabe o quanto eu me sacrifico por elas, o quanto eu me dou por elas, né? E aí os papais e mamães e vovôs e vovós que são escravos de sentimento dos seus filhos e netos vão dizer assim, ora, eu reconheço que eu tenho um certo grau de dependência do meu filho, da minha filha, do meu neto ou da minha neta, porque na verdade eu tenho um amor abnegado. Lê do engano do seu coração. Você está mais uma vez caminhando por esconderijos da sua alma, aonde o que mais importa é satisfazer o seu coração. Às vezes, o que você acha que é um amor sacrificial por outra pessoa, na verdade, revela que aquela pessoa é o ídolo do seu coração. Aquela pessoa tomou um lugar na sua vida que era para ser o lugar de Deus. E você ama mais essa pessoa do que você deveria amar a Deus. E você se sabota. Por quê? O afeto daquela pessoa é tão importante para você. Você tem uma carência tão grande do afeto daquela pessoa, ou você pensa que aquela pessoa lhe pertence, que ela é sua, e você gera uma dependência emocional muito grande dela. E aí nessa dependência emocional, você se escraviza. E nessa escravidão,
você abnega de fato de sentimentos e valores morais ou espirituais, ou até mesmo sentimentais que você tem por si mesmo, por causa do outro. E aí você sofre, né? Você morre por causa do outro, né? Você se desespera por causa do outro. Aí quando nós entramos num processo como estamos agora, de pandemia, aonde existe um risco de uma morte iminente de muitas pessoas, aí você quase entra em pânico ao pensar na possibilidade de você perder alguém que você tanto ama. Principalmente você vai ficar ainda mais aflito se a pessoa que você ama é ídolo do seu coração. E aí você acaba tendo uma dificuldade muito grande de aceitar ou de admitir a sua dependência da parte de Deus. Uma coisa que vale aqui é salientar que é importante para nós pensarmos, já que estamos falando de dependência emocional e de alguns esconderijos da nossa alma. Existem algumas pessoas que vivem anos e anos amarguradas, presas, infelizes, se sentindo presas e dependentes de determinados sentimentos e afetos de pessoas, porque um dia elas foram seus ídolos. Inclusive, por exemplo, no processo do luto, né? Eu falei que um dos estudos que eu vou ministrar aqui está relacionado ao luto. E aí, só para me adiantar um pouquinho, porque algumas pessoas, elas permanecem no seu processo de luto durante muitos anos e não conseguem se desvencilhar desse luto, né? Ela não consegue abrir mão da figura que foi representada daquela pessoa, do quanto ele amou aquela pessoa, porque aquela pessoa continua sendo o ídolo do seu coração. E aí a pessoa quer guardar a imagem, o retrato, a roupa, a mobília, coisas que eram daquela pessoa, guardam por tantos anos, com o medo, e isso claro que isso não é brincadeira, isso não é um sentimento fútil, ele é um sentimento real, e as pessoas sofrem de fato por conta disso. O luto, ele não é um sentimento fútil, ele não é frescura de ninguém, ele é um sentimento real, mas a pessoa ela fica ali querendo zelar por aquela imagem, e ela pensa que qualquer coisa que ela fizer diferente daquilo, ela vai trair, ela vai violar a imagem daquela pessoa que tanto ela zela por guardar até agora. Então, dentro do processo do luto, envolve isso, né? Você cria um ídolo e você não consegue se desvencilhar desse. Então, a pessoa morre, vai embora e você continua sofrendo aquela dor, aquela morte a vida toda. Até que um dia você consiga, de fato, se libertar disso e voltar a ter uma vida de sentimento de dependência com Deus e de um relacionamento um pouco mais real com Deus e não um relacionamento com aquela pessoa. Então isso eu estou falando dentro do aspecto emocional, psíquico e também espiritual, tá? Então são questões que envolvem outros desdobramentos. Futuramente eu vou falar de forma mais específica sobre a questão do luto em si. Só estou abrindo um parêntese aqui, porque como nós estamos falando de alguns labirintos da nossa alma, esconderijos da nossa alma, que nos mantém dependente de determinados sentimentos, eu já estou aqui citando alguns fatores, né? Há outras questões aqui que eu quero também citar que são importantes para nós, né? Então, emocionalmente, nós exigimos muito de outros e muito de nós mesmos, porque temos a necessidade de sermos amados por aquelas pessoas, ou porque valorizamos demais o amor daquelas pessoas para nós, né? E aí eu faço uma pergunta para você refletir. Será que você realmente precisa desse amor? Será que esse amor de fato é importante para você? Será que ele é aquilo que você realmente precisa? Será que é aquilo que você realmente necessita? Será que é esse sentimento que você precisa? Será que você necessita de fato dessa pessoa? Então, queremos que as pessoas nos amem como nós somos, mas temos uma dificuldade de amar o outro, né? Só que amar como nós somos de fato não é tão fácil como nós imaginamos, ou como nós fantasiamos, ou achamos que as pessoas vão nos amar, né? E por que não é fácil? Porque nós somos pecadores, nós somos pessoas imperfeitas. Em algum momento você vai falhar, né? De alguma forma ou de outra,
não será possível em todas as circunstâncias você agradar as outras pessoas ou fazer coisas para manter com que as pessoas continuem retribuindo você aquilo que tanto você deseja para agradar você. Então, isso é uma armadilha, né? As pessoas elas ficam criando essas armadilhas para tentar manter essas formas de agrado. E aí nós sentimos tanta necessidade disso, de sermos amados, que nós não percebemos que aquilo que nós mais sentimos necessidade é aquilo que mais nos controla. Vou repetir. Aquilo que você sente mais necessidade, aquilo que você mais sente a necessidade de correspondência, de amor e de afeto, é aquilo que mais irá te controlar. Então você pode ser facilmente controlado por pessoas, por sentimentos e afetos, porque você sente tanta necessidade daquilo que aquilo passa a lhe controlar. E eu quero dizer uma coisa para você, para a gente continuar aqui pensando e refletindo sobre o nosso estudo. Deus, Ele nos criou para sermos livres. Um dos propósitos da cruz é nos manter livres. O pecado, ele distorceu todos os afetos e sentimentos bons, prazerosos e alegres que o próprio Deus criou para nós. O pecado distorceu tudo isso e nos faz agora sermos escravos de sentimentos e afetos. E tudo aquilo que te escraviza é pecado. Tudo aquilo que te escraviza torna para você um ídolo. E tudo aquilo que é ídolo toma o lugar de Deus na sua vida. E a Bíblia fala, para mim poder mexer um pouco mais com a sua compreensão e apertar você um pouco mais, a Bíblia diz que os idólatras ficarão fora do reino de Deus. É por isso que Jesus fala assim, muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, né? Muitos daqueles que dirão, Senhor, Senhor, expulsamos demônios, falamos em nome, mas não será salvo. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor será salvo. Ou seja, nem todo mundo que está dentro da igreja, dizendo que é servo de Deus, dizendo que é filho de Deus, dizendo que é crente, vai ser salvo. Tá? Principalmente se nós não nos libertarmos de ídolos que há dentro do nosso coração. Então, meus irmãos, não é algo que eu quero que você entre em pânico ou tenha medo a esse respeito. Se você percebe que há algum ídolo no seu coração, é o momento de você começar a orar e pedir a Deus pela graça, pela misericórdia dele e que ele ajude você a trabalhar esse sentimento e a se libertar desse sentimento que tanto te escraviza. E você possa entregar esse ídolo a Deus e ter de fato Deus como o centro da tua adoração, da tua entrega e do teu serviço. Eu sei que para algumas pessoas isso é muito difícil de admitir ou de querer encarar, né? Até porque nós não queremos encarar aquilo que envolve os pecados que há em nós. Nós não queremos encarar a nossa nudez. Lembra do texto que nós lemos de Gênesis 3, 7 a 10? Ouvi a tua voz e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então nós tememos aquilo que revela a nossa nudez. Escondemos aquilo que revela o que há de mais obscuro ou terrível dentro de nós, né? Aquilo que nos envergonha de admitir ou de reconhecer. Então o que nos controla nos escraviza, e o que nos escraviza nos faz dependente e somos dependentes daquilo que adoramos, por isso que somos escravos dos nossos ídolos. E aquilo que nós adoramos nos causa temor. E quando nós falamos da questão do temor no conceito bíblico, né, na ideia bíblica, claro que isso é muito amplo, não dá para explanar todos esses pontos aqui, mas eu posso trazer luz para você compreender isso. A questão do temor, né? O temor revela aquilo que adoramos. E nós descobrimos que dentro dos esconderijos da nossa alma, nós temos muitos ídolos, porque tememos muitas questões. E o que é esse temer? Né? Ele inclui ter medo de alguém, esse ter medo envolve ter respeito, né? Porque o temor que nós temos a Deus envolve temer a Ele, quem Ele é na sua grandeza, no seu poder, na sua soberania, na própria ação de quem Ele é como Deus,
o respeito que nós temos a Ele como Deus. O temor envolve a sermos controlados e dominados. Quando nós temos o verdadeiro temor a Deus, nós entendemos que somos de fato servos do Senhor. Quando nós falamos de Cristo, nós às vezes perguntamos e conversamos isso com novo convertidos, e às vezes até com pessoas que estão há muito tempo na igreja. Peraí, Cristo, Ele é o seu Senhor e o seu Salvador? Ora, tem muito cristão que entende Cristo como seu Salvador, mas não como seu Senhor. E quando nós não compreendemos a Cristo como de fato o nosso Senhor, nós não temos o temor necessário que deveria haver no nosso coração. Nós não adoramos a Deus, nós não adoramos a Cristo de fato como deveríamos adorar, porque não damos a Ele o devido temor, ou seja, Ele não governa a nossa vida. Aquilo que te governa, aquilo que te domina, aquilo que te controla é o que você teme, né? Então por isso que tem muitas pessoas que o Senhor delas, o ídolo delas são pessoas, né? Então aquilo que adoramos é aquilo que nos coloca também em confiança. Quando Cristo é o seu Senhor, quando Cristo é aquele que governa a sua vida, você também consegue colocar toda a sua confiança e dependência nele. Quando são pessoas, nós colocamos a nossa confiança nas pessoas, sentimos que precisamos mais das pessoas, né? E pensamos que nós precisamos dessas pessoas. O grande engano está aí, é que nós achamos que de fato precisamos de pessoas. Nós não precisamos de pessoas, preste atenção, vou repetir isso, nós não precisamos de pessoas, nós precisamos de Deus. Relacionar com as pessoas é importante, mas nós não precisamos, né? Precisamos no sentido de necessidade, né? Claro que em outros conceitos nós precisamos uns dos outros, ninguém é autossuficiente, né? Nós precisamos ser humildes de reconhecer que nós precisamos um dos outros. Mas aqui o precisar aqui no sentido de uma necessidade maior, né? Daquilo que me controla, daquilo que não posso viver sem, daquilo que me faz totalmente falta. Então é nesse sentido. Então a Bíblia, quando fala de temor, ela fala de ter medo, ela fala de ter respeito, e ela fala daquilo que pode me controlar, aquilo que pode me dominar, aquilo que é o meu Senhor. Por isso que nós devemos temer a Deus, né? Por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, porque quando eu temo a Deus, eu o adoro, é Ele que me governa, é Ele que é o meu Senhor, é a Ele a quem eu me submeto, não é? E aí quando Cristo de fato é o meu Senhor, eu não me submeto aos meus próprios sentimentos, eu não submeto às minhas próprias vontades, muito pelo contrário, eu levo cativo a Cristo os meus sentimentos, as minhas vontades. É claro que as vontades tentam sempre nos dominar, mas quando Cristo é o nosso Senhor, nós colocamos isso sempre diante de Deus, né? E oramos, pedimos a Deus que nos ajude a vencer vontades que às vezes nós sabemos que não agradam a Deus. Então a gente vai se submetendo a Deus. Então esse temor, ele nos leva a colocar pessoas no lugar de Deus. E essas pessoas se tornam senhores e elas passam a nos escravizar. Por exemplo, eu vou dar aqui exemplo de dois grupos aqui que está relacionado ao que nós estamos falando. Adolescentes geralmente possuem muitos ídolos, né? E eles não percebem isso. Adolescentes têm muitos senhores, né? Por quê? Porque o adolescente ele tende a ceder à pressão de grupo. Por quê? Porque o adolescente ele tem medo do grupo, ele tem medo de não ser aceito no grupo, ele teme o grupo porque ele adora estar inserido naquele grupo. Então, é por isso que o adolescente tem muita roda de amigos, é importante as amizades, ele é totalmente influenciado pelos amigos, né? Por isso que eu falo que é importante que na igreja tenhamos grupo de jovens que sejam de fato saudáveis e bem orientados. Porque quando você tem isso, você consegue trabalhar com que os jovens permaneçam dentro da igreja, os adolescentes permaneçam dentro da igreja de uma forma saudável. Por quê? Porque ele teme a pressão do grupo. Então ele vai para a direção que o grupo vai. É por isso que a gente vê um monte de adolescente fazendo um monte de bobagem aí, né? Como eles não têm maturidade para lidar com as emoções, eles temem a pressão do grupo e geralmente cedem a isso. Então,
um dos esconderijos da alma adolescente, né, é justamente a pressão do grupo, né? E eles se importam muito com a opinião dos seus amigos e das pessoas. E aí eles não estão muito importando com o que pensam os pais, com o que pensam os líderes, mas eles estão mais importando com o que pensam os seus amigos, porque eles têm medo da pressão do grupo. Os adultos, por sua vez, o temor deles em relação a outras pessoas também, nem sempre às vezes vai ceder à pressão do grupo, mas o adulto ele tem o medo de agradar outros, né? Então o seu temor é pelo fato de querer agradar outras pessoas, né? E aí nós precisamos considerar o que esses tipos de temor que colocam pessoas no lugar de Deus, ou que tornam senhores da nossa vida, ou que nos tornam dependentes emocionais, há uma série de situações que nós devemos pensar e refletir. Então eu tenho aqui alguns itens, eu vou citar algumas questões, existem muito mais outras questões, não dá para poder falar de todas elas, né? Mas talvez você se identifique com algumas delas aí. Então, quais são as questões que nós tememos na vida e que podem se tornar ídolos no nosso coração, né? Como eu disse, o medo da pressão de grupo. Mas não pense que isso acontece só com adolescente não, viu? Tem muita gente grande aí que teme pressão do grupo. Tem muitos pastores, eu vou pegar agora no pé dos meus colegas, né? Que muitas vezes deixam de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus, porque teme a pressão do grupo, teme a pressão da igreja. Está muito mais preocupado com a opinião pública do que aquilo que a palavra de Deus de fato diz a seu respeito, ou daquilo que ele deve fazer e como fazer conforme a palavra de Deus. Então, alguns estão pecando nessa questão também, né? Preocupação com a imagem de sucesso, isso também às vezes pega alguns pastores, alguns líderes e outras pessoas, outras classes de pessoas, adolescentes e também adultos, né, pessoas adultas. Preocupação com a imagem, preocupação com a imagem de sucesso. O que envolve a imagem de sucesso? Como as pessoas estão olhando para mim? Será que as pessoas me veem como uma pessoa importante, significativa, uma pessoa inteligente, uma pessoa bem-sucedida? Ou as pessoas estão olhando para mim e veem que eu sou um fracassado, que eu sou impotente, que eu não sou capaz de fazer ou de realizar determinadas coisas, né? Ser um contentador de pessoas, né? Sabe o que é a pessoa que é um contentador de pessoas? É a pessoa que evita dizer não. Sabe, pessoas que não sabem dizer não? Eu conheço um monte de gente que é assim, ela não sabe dizer não. Tudo que você pede para elas, não, tudo bem, eu faço. Não, tudo bem, eu aceito, eu vou lá. E aí a pessoa se desdobra, se mata, se cansa, né? Porque ela não sabe dizer não, porque ela não quer chatear pessoas, porque ela quer contentar as pessoas. E por que ela quer contentar as pessoas? Porque ela é boazinha? Não, porque ela tem um problema de autoestima tão grande que ela tem medo de, ao não contentar pessoas, e que essas pessoas possam rejeitar ela, de que essas pessoas possam abandonar ela, de que essa pessoa deixe de dar a ela alguma atenção, algum valor, ou lhe atribuir alguma importância. Então, geralmente pessoas que querem ser contentadores de outras, ela está muito preocupada com a sua imagem, com a sua autoestima, né? Com as suas carências emocionais. E aí elas estão sempre dizendo sim, porque ela tem medo de perder a atenção, de não ser mais vista, de não ser mais elogiada pelo trabalho. Ela tem medo de não ser mais reconhecida por tudo aquilo que ela faz de bem feito na igreja, no trabalho, na escola, na família e por aí vai, né? O medo de chatear. O que vão pensar de mim? Mas eu não posso fazer isso. Não, eu tenho que ir lá, eu tenho que servir, né? O pior é que muitas vezes alguns crentes, eles usam o argumento da piedade, né? De uma vida piedosa, de uma vida abnegada, de ser um verdadeiro servo e serva de Deus, com esse argumento. Não, eu sou um servo fiel, né? Eu sou uma serva fiel e eu tenho que ir lá, Deus me chamou para servir, eu tenho. Até que ponto?
até que ponto você está indo servir para agradar a Deus, ou até que ponto você está sendo escravo e dependente de sentimentos, sendo escravo do medo de deixar de ser reconhecido. Porque você tem carências emocionais sérias, e isso é a tua nudez, e você tem vergonha e medo de mostrar isso às pessoas. Que as pessoas vejam que você é uma pessoa carente emocional. Essa é a nudez de muitas pessoas, né? Então, se a autoestima é um outro problema, né? Quarto ponto aí. Se a autoestima também é um problema, tem pessoas que têm problema com a autoestima, né? Teme a opinião dos outros a seu respeito, ao mesmo tempo que sente que os outros têm o dever de lhe compreender ou de lhe suprir necessidades. Um grande problema que nós temos com o pensamento humanista dos últimos tempos, que está relacionado à questão da autoestima, né? Você precisa reconhecer o seu valor, você é importante, você tem que se amar mais, né, e tal. Existem algumas arapucas, existem alguns esconderijos aí no meio desses sentimentos e afetos relacionados à autoestima, existem alguns enganos aí, né? E que às vezes nos pegam e nós não percebemos, né? Então, qual é a sua preocupação acerca da opinião dos outros, do que as pessoas pensam de você, né? Qual é a sua preocupação, ou o quanto você sente e acha que as pessoas têm o dever de compreender as suas mazelas ou de suprir as suas necessidades? Deixa eu dizer uma coisa, ninguém é obrigado a suprir a sua necessidade. Ninguém é obrigado a compreender você. Muito menos as pessoas são obrigadas a compreender os seus pecados. Porque você muitas vezes não se obriga a compreender o pecado dos outros, né? Então nós somos muito egoístas, né? Nós queremos que as pessoas nos amem, mas nós não queremos amá-las incondicionalmente. É claro que todo cristão, ele entende que ele precisa amar as pessoas incondicionalmente. E aí você precisa aprender a desenvolver algumas questões do fruto do Espírito, como o ter a paciência para com o outro, né? De ter uma longanimidade com o outro, de não se irar facilmente por causa do pecado do outro, da dependência do outro, da falha do outro, né? Algumas pessoas aqui na igreja falam assim, pastor, nossa, o senhor é tão calmo, o senhor é tão paciente, né? E eu fico pensando assim, meu Deus, ela não sabe o que ela está dizendo, né? Porque eu não me vejo como uma pessoa tão passiva ou tão calma assim, né? O fato de que eu procuro exercer o fruto do Espírito, a paciência, a longanimidade, para que eu não venha responder pecaminosamente ao pecado dos outros, não quer dizer, não é, que eu seja tão passivo assim. Então, as pessoas às vezes confundem isso. Então, nós precisamos entender que nós precisamos trabalhar em nós o fruto do Espírito, né? Não é fácil, é desafiador sempre, não é fácil para mim, porque às vezes não é fácil eu ter que tolerar alguns mimos, né? As pessoas que são dependentes emocionais, elas são mimadas muitas vezes, né? Elas têm necessidades muito pequenas, né? E que para elas são muito importantes. Mas é claro que quando você tem uma visão bíblica disso, embora você precise alertar as pessoas acerca daquele pecado, você também passa a ser um pouco mais compreensivo. E ser compreensivo não significa passar a mão na cabeça de ninguém. Significa ser paciente para que no momento certo você possa orientar e tratar aquela pessoa da forma correta, né? Por isso que nós lidamos com pessoas de igual para igual, né? Conforme cada um compreende a vida. Outra coisa, medo de se expor quanto à sua real capacidade, bem parecido com o medo do sucesso, né? O medo do próprio fracasso, ou medo de vir a fracassar, e isso faz as pessoas escravos, né? Facilmente faz a pessoa, ou fará com que essa pessoa seja dependente de outras pessoas, ou de sentimentos, ou de afeto. Medo de tomar decisões, né? Por causa daquilo do que as outras pessoas irão pensar, né? O que o outro vai pensar de mim?
se eu tomar essa decisão? Então a pessoa fica ali, o que eu faço? É sempre indecisa, sempre com medo, porque tem esse tipo de temor, né? É escravo, isso faz parte aí dos esconderijos emocionais. Sentimentos de vazio, falta de amor ou de atenção. É uma outra coisa que revela a questão de carência, né? Existem muitas pessoas que às vezes falam assim, eu me sinto tão vazio, eu me sinto tão carente de amor, e aí essas pessoas geralmente, elas quando se aproximam de alguém, elas sugam tudo de alguém, né? Elas sugam toda a atenção, elas sugam tudo que ela puder sugar do outro, ela vai sugar, porque ela tem necessidade de atenção, porque ela tem medo de se sentir vazio, de se sentir sozinho. Então pessoas assim sugam muitas outras pessoas e são pessoas dependentes emocionais, né? E quando nós identificamos essas pessoas, temos que ter um pouco de paciência e orar por elas, né? A opinião dos outros é tão importante para você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto que a opinião do outro é importante para você? O que acaba, né? Quando nós nos preocupamos tanto com a opinião do outro, quanto a opinião dos outros é tão importante para nós, isso nos acaba fazendo com que sejamos muito tímidos, né? Vergonhosos, aí a gente tem vergonha de tudo. Se nós não conseguimos dominar alguma situação, se eu não sei dominar alguma situação, eu tenho vergonha e às vezes essa vergonha me paralisa. Nós vamos entender que a Bíblia fala sobre que os tímidos não herdarão o reino dos céus, né? É claro que a gente precisa fazer uma distinção. Existem pessoas que naturalmente são tímidas, mas existem pessoas que são temerosas demais e uma timidez porque revela uma carência emocional muito grande. Então, por exemplo, algumas pessoas elas deixam de testemunhar a Cristo, ou elas têm vergonha de falar do amor de Deus, ou até mesmo de dizer que ela é cristã, porque ela, na verdade, ela está muito preocupada com a opinião dos outros. O que o outro vai pensar que eu sou crente? Como é que o outro vai pensar ao saber que eu sou cristão, que eu sirvo a Deus, que eu zelo por uma vida de castidade, de santidade? Adolescentes às vezes têm muito isso, né? Porque os adolescentes, por pressão do grupo, querem se gabar, né? Que saiu com A, com B, com C, que fez isso, aquilo, outro. E muitas vezes ele ainda acaba pecando pela mentira, dizendo que cometeu certos pecados que ele não foi capaz de fazer, mas porque teme a pressão do grupo, e aí se sente envergonhado e quer dizer que fez determinadas coisas, né? Esse tipo de coisa também acontece com pessoas. Então pessoas às vezes se sentem tímidas demais. Se você é muito tímido, você precisa orar a esse respeito. Pedir, Senhor, me ajuda a me libertar disso também. Claro que eu não estou falando que todas essas questões que eu estou aqui listando para vocês, não é uma coisa que se resolve do dia para o outro, não é uma coisa que você se liberta, eu vou dobrar o meu joelho agora, vou orar, o pastor falou lá que eu sou um dependente emocional, que eu tenho alguns esconderijos na minha alma e está resolvido. Não, é um processo, e esse processo ele se dá para uma mudança, uma libertação verdadeira, à medida que você busca mais de Deus e que você se aproxima mais de Deus. E para você se aproximar mais de Deus, existem duas coisas que você precisa, sempre na sua vida, que é a necessidade básica de todo cristão: oração e palavra. Né? Você precisa conhecer mais daquilo que a Bíblia fala a seu respeito, daquilo quem você é, daquilo que você precisa, daquilo que você realmente necessita. E uma vida de oração. E nós sabemos que esses são exercícios espirituais necessários, mas também muito desafiadores para nós, né? Então tem pessoas que ficam paralisadas aí. Outra coisa, algumas pessoas com o desejo de agradar outras, é muito comum falar mentiras brancas, né? Existe mentira branca e mentira preta, né? Mentira negra, obscura, né? Coisa nebulosa, né? Bom, existem coisas que são terríveis, existem mentiras terríveis. Mas existem aquelas que nós chamamos de mentiras mais brancas, né? Que não são tão graves assim. Mas devemos lembrar que a Bíblia fala que pecado é pecado. Não existe pecadinho e pecadão. Não existe mentirinha e mentirona. Então a Bíblia fala que os mentirosos também não herdarão o reino dos céus, né? Então algumas pessoas elas falam mentiras brancas, né?
O que são essas mentiras brancas? São aquelas pequenas omissões, pequenas concessões que você faz simplesmente para se parecer um pouco melhor diante de outras pessoas, né? São aquelas mentiras que você fala ou que você afirma fazer coisas, ou ter feito coisas, ou ter ido em determinados lugares, ou ter provado determinadas coisas, ou concordar com determinadas coisas que na verdade não corresponde com a verdade de quem você é, e você acaba falando uma mentirinha, né? Ou você acaba fazendo uma omissãozinha, só porque você tem vergonha de expor quem você é, de mostrar sua nudez, ou porque você tem medo que as pessoas vejam que você não fez aquilo, que você não foi, ou que você não é, ou que você não concordou, e que você de repente não seja tão aceita. Então, isso daí é muito amplo, tá? Se nós fôssemos falar do aspecto da mentira, que também gera um caminho, um esconderijo para a nossa alma, e que vai nos levar a mentiras maiores. E o problema é que essas pequenas mentiras, elas nos levam à omissão de sentimentos, ela nos leva também à omissão de reconhecer pecados, o que é algo muito sério. Então isso nos impede muitas vezes de chegar a um arrependimento genuíno e verdadeiro. Esse tipo de ação nos leva a não conseguir ser honestos conosco mesmo. Trocando em outras palavras, e assim sendo um pouco mais duro agora, esse é o famoso hipócrita, né? O hipócrita é aquele que fala mentiras brancas. Algumas há hipócritas maiores aí, é claro, né? Mas não é essa questão que nós queremos entrar. É só para que a gente faça uma reflexão. Até que ponto nós somos hipócritas com concessões de determinadas mentiras ou omissões, né? Ou porque nós não queremos reconhecer verdades em nós. Estou caminhando para o fim, tá? Um outro problema é que está relacionado à inveja de outras pessoas, né? Há pessoas que são facilmente controladas por sentimentos de inveja ou por aquilo que outras pessoas possuem. Então, às vezes as pessoas são dependentes emocionais de outras pessoas, não porque gostam de fato do outro, mas por aquilo que o outro pode lhe proporcionar. E às vezes acaba sendo invejoso, né? Acaba mantendo um relacionamento de amizade com alguém só porque alguém pode lhe favorecer de alguma forma. E acaba sendo um dependente emocional. Uma outra coisa também é que às vezes a pessoa fica irado ou muito fácil, ou depressivo de uma forma muito fácil por causa de outras pessoas, por conta de ações, atitudes que outras pessoas têm. E aí essa ira também vai mostrar que você possivelmente será controlado por sentimentos, por coisas que enganam você, né? Sentimentos de ira estão relacionados a pessoas mimadas, a pessoas que querem a todo custo que os outros lhe agradem, que os outros façam o que ela quer. Então pessoas iradas são pessoas exigentes demais, têm um ego muito grande. Pessoas iradas têm uma dificuldade, geralmente também são hipócritas, né? Então, há algumas mentiras nelas, porque elas querem omitir certas coisas, não conseguem reconhecer que há pecados e outras coisas. É claro que isso assim não configura todo irado, é assim não. São características que podem variar de pessoa para pessoa dentro dessa classificação pecaminosa, né? Enfim, há muitos pecados que envolvem certas e outros sentimentos. Então presta atenção que lá no primeiro vídeo, que eu falei sobre dependência emocional, entende por que é importante nós percebermos a gravidade e a profundidade e o espectro do pecado, como o pecado ele é tão amplo na nossa vida e que nós não percebemos que às vezes estamos sendo enganados e que esses enganos nos mantêm aprisionados a sentimentos, a afeto, a pessoas. E nós não percebemos que estamos sendo escravizados e que isso tem desagradado a Deus e que essa não é a vontade de Deus para nós, né? Ainda um outro fator muito sutil que revela o quanto você é dependente emocional é o quanto que você é carente, o quanto que você usa de sentimentos e ações para continuar a esconder-se como o Adão e a Eva, né?
Adão e Eva, eles estavam diante dos seus pecados, e assim como nós estamos diante dos nossos pecados, e muitas vezes queremos usar alguma situação para esconder, né? Sucesso, autocontrole, né? Para dizer que somos pessoas fortes, íntegras demais, quando na verdade tem alguma coisa mais séria a esconder, né? A fim de que as pessoas não percebam quem você é. Tem muitas pessoas fazendo de durona aí, ou revelando um potencial a qual ela não tem, porque ela não quer que as pessoas vejam quem de fato elas são. Isso aí também desencadeia outros problemas emocionais, né? Fazemos, enfim, muitas manobras a fim de tentar proteger o nosso ego e tentar amar mais a nós mesmos, né? Então, muitas manobras que fazemos é um sentido de tentar aprovar a aprovação dos outros e um desejo de afirmação de amor próprio. Isso também acontece. E aí, será que você já se perguntou o porquê que você é tão preocupado com essas coisas, como eu citei algumas delas aqui? Se você tem alguma questão aí que você se identificou, será que você já se perguntou por que essas coisas preocupam você? Ou por que essas coisas aprisionam você? O que talvez você ainda não tenha percebido é que talvez você seja de fato uma pessoa dependente emocional e que existem muitos esconderijos na sua alma que você talvez não percebeu, né? Só quando, preste atenção, somente quando Deus for maior na sua vida do que pessoas e você aprender a precisar, lembra que eu quero usar o termo precisar como aspecto de necessidade, né? E só quando você aprender a necessitar menos delas e mais de Deus e amar mais as outras pessoas, é que você aprenderá a não mais a manipular sentimentos e ações. Ou seja, só quando nós amamos mais a Deus do que pessoas, quando nós amamos menos a nós mesmos, as nossas vontades, e amamos mais as pessoas e a Deus, é que nós então deixamos de ser manipuladores de sentimentos e ações. Filipenses 2, se eu não me engano, versículo 3, diz assim: considere-se, pois, cada um ou outro superior a si mesmo. Quando você aprender a amar o outro de forma incondicional, apesar de todos os esconderijos da alma que ele tenha, ou das dependências emocionais que ele tenha, e que você aprender a amar mais essas pessoas como elas são, sem importar com os pecados dela, e orar por elas, ser um pouco mais paciente, amar mais as pessoas e ter menos necessidade delas, e ter mais necessidade de Deus, você vai aprender a confiar e a depender todos os seus sentimentos e as suas emoções de Deus. Por isso eu quero dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã, você que está me ouvindo. Dependa de Deus e de Deus somente. Confie em Deus. É isso que nós precisamos aprender na nossa vida para a gente ser libertos emocionalmente, né? Então você precisa reconhecer de fato aquilo que você tem, identificar quais são as pessoas que lhe escravizam emocionalmente, e geralmente pessoas do passado podem manter ainda escravos no presente, e saber que conceitos humanos tentem a manter você escondido na sua própria alma, né? Quais pessoas ainda mantêm você escravizadas do seu passado? Será que isso acontece com você? Será que isso ainda tem? Então você precisa pensar nisso. A escolha é sua de temer a Deus ou as pessoas. Geralmente tememos as pessoas por medo dela nos expor, dela nos humilhar, de sermos ridicularizados, de sermos desprezados ou por aquilo que elas podem ameaçar ou nos oprimir. Preste atenção em algo que eu preciso encerrar aqui rapidamente, porque ainda tem uma outra reunião. Pessoas às vezes se tornam escravos de outras porque elas tiveram experiências da sua vida ou do passado e que elas têm medo de que alguém possa expor a sua nudez, de humilhar, de ridicularizar ou de ser desprezado,
tá? E muitas pessoas estão vivendo oprimidas, ameaçadas, extremamente ansiosas, aflitas, presas em muitos sentimentos ou não conseguem se abrir para determinados ou outros tipos de sentimentos que até mesmo são saudáveis, porque elas se mantêm presas por causa de coisas do passado, por causa de pecados do passado, principalmente quando está relacionado a pecados, né? Nós respondemos pecaminosamente a pecados de outros, e pecados geralmente nos escravizam. Lembra que Adão e Eva, eles tiveram vergonha do seu pecado, vergonha porque falharam, e por conta disso eles acabaram querendo negar a sua nudez, né? Vergonha aí, do pecado de Adão e Eva, perdão. Quando eles colocaram vestes, as vestes elas simbolizam simboliza o que eles eram fora da cobertura de Deus. Preste atenção de coisa muito interessante. Sabia que a roupa ela tem um significado bíblico de cobertura do pecado? Quando Deus faz a roupa de pele para Adão e Eva, Deus estava cobrindo o quê? A vergonha deles, o pecado deles. Então, quando você olha para a sua roupa aí bonitinha que você veste, todas as vezes que você estiver preocupado em comprar uma roupa nova para o seu guarda-roupa, lembre-se de quão pecador você é, né? Você tem necessidade de tampar a sua vergonha, a sua nudez, né? Sem contar que muito daquilo que nós falamos de roupa, há pessoas que são escravizadas e têm compulsão por comprar coisas ou roupas, porque às vezes a roupa está tentando encobrir alguma coisa que está no seu coração, né? Olha aí, será que pessoas que compram roupas demais não tem algo não resolvido no seu coração? Então, as vestes simbolizam aquilo que foi coberto por Deus. A nossa nudez é de fato uma grande vergonha, né? Aquilo que nós somos de fato, como pecadores, é uma grande vergonha. Usamos não só roupas para tampá-las, mas personagens diversos. Personagens diversos. As pessoas são personagens, né? Colocam muitas máscaras aí para poder tampar a sua própria nudez. A nudez do seu próprio pecado. A nudez posta em nós também por causa de outras pessoas. Então, às vezes, as pessoas pecam contra nós e nos colocam de maneira exposta, né? Aqui, eu gostaria muito de explanar isso, talvez eu possa aprofundar isso em outro vídeo. Pessoas que foram, por exemplo, abusadas sexualmente ao longo da vida ou na infância, tem medo de expor a sua nudez por causa do pecado do outro, né? Tem vergonha daquilo que sofreu, daquilo que passou, daquilo que desejou, daquilo que gostou, do pecado que experimentou, né? Então, às vezes tem vergonha do seu pecado, da sua nudez em decorrência do pecado de outro. Só isso daqui já seria suficiente para a gente falar só um estudo a esse respeito, né? A vergonha do próprio pecado, que muitas vezes nos leva ao aspecto da vitimização, né? Uma coisa muito séria que acontece com pessoas dependentes emocionais é que pessoas, às vezes, elas se fazem de vítima, né? Então a vitimização, eu sou um pobre coitado, ninguém me ama, ninguém me entende, na verdade é porque ela tem vergonha de quem ela é. E aí ela começa a se vitimizar, né? Então, vergonha diante dos homens e vergonha diante de Deus. O grande problema da nossa nudez, que nos leva a esconderijos emocionais, é a nossa nudez diante de Deus. Ou seja, o quanto nós somos pecadores diante de Deus. E o quanto nós necessitamos da graça e da misericórdia de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Se você de alguma forma se sente um dependente emocional, ou você reconhece que existem esconderijos na sua alma que ainda não foram resolvidos ou tratados, eu quero dizer uma coisa para você. Jesus, ele trouxe a resposta para você. Diante da sua graça, diante da sua misericórdia, do seu sacrifício, do seu perdão e da sua justificação. Então, se você precisa
de uma mudança, de uma transformação, de uma cura, então se coloque diante do trono da graça de Deus. Busque o perdão de Deus, confesse os seus pecados, peça perdão a Deus, confie no perdão de Deus, deixe Deus ser o seu Senhor, se aproxime de Deus, busque a Deus, deixe o Senhor trazer sobre a sua vida a paz que excede todo entendimento, deixe o Senhor trazer sobre o seu coração o perdão dele sobre você. Outra coisa, perdoe a você mesmo. Tem pessoas que estão sofrendo durante anos e anos de pecados que um dia já foram confessados e arrependidos, mas que as pessoas ainda não conseguiram perdoar a si mesmo e permanecem como escravos emocionais. Amém? Eu gostaria de orar por você. Na semana que vem, se Deus assim permitir, eu quero continuar com essa temática de dependência emocional, tratando de outros pormenores. Amém? Vamos orar nessa hora, vamos colocar a nossa vida diante de Deus nesse momento e pedir essa graça de Deus sobre nós. Amém? Pai, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti e lhe pedimos, ó Deus, o Teu perdão, a Tua misericórdia sobre nós que somos pecadores. Ó Pai, tenha misericórdia de nós e ajuda-nos, ó Pai, a vencermos. Ó Pai, nos ajuda a descobrir todos os labirintos da nossa alma e a expor a nossa verdadeira nudez diante de Ti, diante do Senhor. Ó Pai, porque nós precisamos da cobertura do Teu sangue sobre a nossa vida. Precisamos, ó Deus, da cobertura da Tua graça, do Teu perdão, do Teu consolo, da Tua misericórdia e do Teu amor por nós. Que possamos, ó Deus, nos tornar totalmente dependentes, tementes e confiantes do Senhor. Que o Senhor seja o nosso Salvador e o nosso Senhor, o nosso Adonai, aquele que nos governa, aquele que nos dirige. Colocamos a nossa vida diante de Ti e pedimos, Espírito Santo, que o Senhor esteja ajudando e auxiliando e trazendo cura a todos quanto precisam de cura nas suas emoções. Eu oro assim e lhe peço, Senhor, que possa nos levar ao verdadeiro conhecimento do pecado que há em nós e de uma confissão genuína e verdadeira. Em nome de Jesus, oramos assim. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a tua vida. Se essa palavra tem edificado você, compartilhe essa palavra, tá? Esse vídeo será colocado no YouTube. Você pode depois curtir lá e compartilhar também. Forte abraço, Deus abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser. Beijo no coração de todos vocês.